Esse foi um antigo vídeo postado sem nenhuma narrativa, apenas para mostrar o processo. Eu resolvi postar de novo, mas dessa vez narrando o passo a passo. Ele seria o reenvasamento de uma coroa de Cristo de flor amarela, né? O termo reenvasamento eu não sei se hoje se aplicaria muito bem, porque hoje você pode pegar um bonsai em descanso, tirar de um vaso e recolocar num vaso maior, num vaso mais arejado. Talvez o melhor termo seja o reembandejamento, porque eu vou colocar numa bandeja. Na verdade, eu vou colocar na mesma bandeja. O que acontece? As raízes cresceram de uma forma tal que ocuparam toda a bandeja e já está sufocando, a bandeja está sufocando o próprio bonsai. Então o que eu faço? Eu retiro, pego a pazinha, vou na volta da bandeja, retiro o torrão inteiro. Se olharem bem, o que acaba saindo é o bolo de raiz com algum substrato, alguma terra, mas exatamente no formato da bandeja. Preso, importante isso, preso por um aramezinho. Esse arame ele vai substituir justamente a raiz de fixação. O bonsai ele desenvolve, a não ser que seja raiz exposta, mas ele desenvolve essencialmente as raízes de alimentação, as raízes finas, já que as raízes mais grossas elas ocupariam por demais a bandeja e não deixariam espaço para a alimentação do bonsai. Pois muito bem, eu já fiz a retirada do bonsai da bandeja e o que eu vou fazer agora? Eu vou criar espaço para que eu possa reembandejá-lo, né? Primeira coisa é limpar, né? Fazer a limpeza das raízes. O que tem, olha só como está aquele retângulo certinho. Então eu pego um instrumento, no caso uma haste de bambu, eu acho que a haste de bambu, uma de ferro serviria, mas eu acho que a haste de bambu ela danifica menos as raízes finas. E vou retirar uma boa parte da terra, né, e preservar um pouco do torrão. Essa terra, esse substrato, eu vou manter por perto. Uma boa parte dele eu vou me livrar, mas parte eu vou manter, porque ele vai carregar muito de substâncias químicas segregadas por esse bonsai. E são substâncias químicas que dão a esse substrato uma característica única. Foi uma terra gerada pelo bonsai para ele. Então ele vai facilitar na hora de eu reembandejá-lo. Então tirei ali o substrato, coloquei, uma parte dele eu vou reaproveitar, então eu mantenho ele por ali. Agora está na hora de eu podar a raiz. Por quê? Eu estou reembandejando justamente pelo excesso de raiz. Então eu vou tirar cerca de 2/3 dessa raiz, tá? Para que eu possa depois reembandejá-lo e as raízes voltem a crescer, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o excesso de raiz. O que é raiz ali que eu sinto que não que tá demais, está muito grossa, está ocupando desnecessariamente, eu vou fazer a retirada, né? Faço alguns cortes, vou pegando essas raízes e vou colocando num lixinho à parte para que ela não se misture com o substrato que eu tirei antes, porque parte dele eu vou reaproveitar, né? Dali, olha, coloco o meu bonsaizinho de lado, perfeito.
Já pego o meu vaso, retiro, olha ali, ó, o que ficou de substrato, ainda havia um pouquinho dentro. Faço uma limpezinha, né, no vaso, na bandeja. Né? Essa é uma bandeja de plástico normal. A bandeja de plástico ela tem a vantagem de ser muito barata, mas ela tem uma desvantagem, ela é quebradiça, então a durabilidade dela é muito comprometida. Né? Também outra desvantagem é que ela tem um problema de aquecimento. Né? As bandejas de cerâmica, as bandejas de argila, elas retêm mais água, elas são de maior durabilidade e elas são mais bonitas, né? Existe um processo de feitura de bandeja, fica inclusive muito bonita. Bom, o que eu estou fazendo agora? Eu estou colocando ali embaixo, eu já tenho uma estrutura para fixar o arame. Então estou colocando arames que vão prender o bonsai no fundo dessa bandeja. Só que ele não vai ficar diretamente no fundo não. Percebe que eu peguei um pouquinho do substrato do próprio bonsai e coloquei justamente ali naquele fundo. Porque é esse substrato que vai dar o gatilhozinho inicial, né? Que vai dar assim a acomodação que vai fazer com que esse bonsai se sinta confortável para as raízes voltarem a crescer. Ele vai encontrar um ambiente que ele já conhece, que é justamente um solo criado por ele. É claro que eu vou acrescentar um outro solo, né? Um solo preparado para bonsai. Relembrando, um solo para bonsai, ele tem que ser um solo bem arejado. O solo para bonsai é um solo pobre, por isso que nós temos que constantemente adubá-lo. O insumo para o bonsai é fundamental. Então a adubação ela é primordial, né? O que cria o nanismo nas plantas na natureza é justamente a falta de insumos, é a falta de matéria orgânica, é a falta de adubo, né? Então isso a gente tem que reproduzir na bandeja. Então estou eu ali prendendo o meu bonsai no fundo através de arames. Isso é um indicativo quando você vai comprar um bonsai numa feira ou numa exposição. Isso é um indicativo de que você está comprando um bonsai e não uma muda. Se você vê esse bonsai preso ao fundo por arames, você sabe que ele é um bonsai. Né? Porque ele foi trabalhado segundo técnicas de bonsaístas. A pessoa que o prendeu ali sabe o que está fazendo. Se você olha no fundo da bandeja e não vê arame nenhum, aquilo ali é uma mudinha qualquer. O cara pegou um galho, colocou alguma substância química que vai prolongar a vida da planta e enfiou aquilo ali. E aí você vai estar levando um galho como um bonsai, às vezes pagando caro por um bonsai que não é um bonsai. Então, se um dia você resolver comprar um bonsai, dá uma olhadinha no fundo da bandeja. Se tem arames ali amarrando a planta, é o primeiro indicativo de que aquilo realmente é um bonsai. Por quê? Porque o que nós preservamos do bonsai são as raízes finas, e as raízes finas elas não fixam o bonsai. O que realmente fixa são raízes grossas, mas nós não podemos deixar as raízes grossas ali, porque as raízes grossas ocupam muito espaço. Nós teríamos, ao invés de fazer esse processo de reembandejamento uma vez por ano, nós teríamos que fazer de meio em meio ano. Então, como é que nós substituímos as raízes grossas, que são raízes de fixação? Nós substituímos por arames. Então, nós deixamos apenas as raízes mais finas, que são as que vão levar os alimentos, os insumos ao bonsai,
e substituímos a raiz grossa, a não ser quando ela é ornamental, quando é raiz exposta, né? Então nós substituímos a raiz grossa por arames. Então o arame é o que vai criar a fixação do bonsai, é que vai fazer com que o bonsai seja fixo à terra. Então ele tem que ter arame. Ele tem que ter arame, senão ele ocupa o vaso com muita rapidez, né? Bom, aproveitei e coloquei já ali alguns insumos, né, para facilitar, já que eu vou agora colocar o substrato, e ali está o meu substrato que eu já havia preparado previamente, né? Então esse já não é mais o substrato que o bonsai criou, esse é o substrato que eu criei, né? Então já é um substrato próprio para bonsai, que é aquele substrato onde você vai encontrar areia, argila e matéria orgânica numa mistura própria para bonsai, né? Eu procuro colocar para cada fração para cada parte de qualquer outra coisa, uma parte de areia. Então botei areia, uma parte de areia. Matéria orgânica, uma parte de areia. Argila, uma parte de areia. Porque ele tem que ser um solo que tenha bastante oxigênio percolando, onde a água não se acumule, para não criar muita bactéria, muitos parasitas. Bom, eu tinha colocado no meu bonsai anterior aquele matinho ornamental, que não chega a ser uma erva daninha, né? E controla o crescimento dela. Ela não é ele não é um matinho que a raiz se expanda muito. Então eu escolhi esse matinho a dedo, né? Então eu coloquei aquele matinho ali e preservei ele. Eu acho que ele dá um aspecto bonito ao meu bonsai, né? Então eu preservo ele e coloco ele porque ele para mim é ornamental. Depois, quando eu fizer a poda desse matinho, quando eu fizer a poda do bonsai, eu farei a poda do matinho, porque eu tenho que criar uma proporção. Eu não posso ter a impressão de uma árvore em miniatura e um mato gigantesco maior que a árvore, né? Não seria harmônico, né? Então agora eu estou pegando um pouco da mistura da terra, né? Da terra do próprio bonsai, e um pouco da mistura do substrato que eu trouxe, e estou colocando ali em cima. Pronto, ele já está ali. Não dá para ver porque a posição da câmera ela ficou um pouco ingrata, né, para ver o que eu estava fazendo. Eu deveria ter colocado, na verdade deveria ter colocado um pouco de lado, né, essa câmera. Mas a gente só vê os erros depois que são feitos, né? Como eu estou fazendo isso no período de pandemia, a gente não tem tantos recursos de câmera. O correto mesmo seria eu ter pelo menos 3 câmeras ali, né? Bom, agora que eu podei as raízes, eu vou fazer a poda das folhas. Por que eu tenho que fazer a poda das folhas? As raízes, elas estão relacionadas às folhas. Elas são feitas para alimentar as folhas. Se eu diminuir a quantidade de raízes e mantive a quantidade de folhas, essas folhas elas vão precisar de água, vão precisar de nutrientes, vão precisar de insumos que estariam no solo e seriam levados pelas raízes. Bom, os insumos eu vou garantir através da adubação, perfeito. Mas eu não vou garantir a chegada desses insumos às folhas, porque eu podei raízes. Eu podei 1/3 das raízes, né? E plantei esse bonsai em 1/3 para a lateral do vaso. Isso é de praxe, né? Entre 1/3 e 1/4. Você não deve muito colocar ele na metade do vaso.
embora existam alguns bonsaístas que ponham, mas a estética tradicional aponta para você colocá-lo em 1/3 a 1/4 para a lateral do vaso, né? No caso da bandeja. Então eu tenho que fazer uma poda de raízes. Desculpe, uma poda de folhas. Diminuir raízes, eu diminuo folhas, né? Para que as folhas que ficarem consigam ser abastecidas com as raízes que estão aí, né? Então eu estou fazendo essa poda procurando criar aquele sistema de cúpula, né? Esse é um estilo vassoura. Então a minha intenção aí é de manter o estilo vassoura, né? Percebe que à medida que eu estou podando, ele vai perdendo um pouco a forma, ele ficou um pouquinho de lado, né? Podei muito de um lado, mas é mais ou menos como no estilo vassoura, né? É mais ou menos como os barbeiros fazem, né? Eles vão usando a linha da poda anterior para criar uma linha futura. Então tá aqui, ó. Você percebe bem que existe um alinhamento aí, né? Algumas partes fogem desse alinhamento. Então vou buscar essas partes que fogem e continuo a poda, né? Então eu vou podar aí mais ou menos metade, não preciso nem chegar a 1/3 da quantidade de folhas não, né? Mas a metade já me garante, porque no caso dessa espécie, isso é importante, porque a coroa de Cristo, ela enraiza muito rápido. Então ela tem um processo de enraizamento que é um troço absurdo, né? Ela com muita rapidez ela enraiza. E ela com muita rapidez ela reenfolha. Então ela é uma planta para ser transformada em... Na verdade é um arbusto, né? Ou um arbusto, uma erva, para ela ser transformada em cerca viva. Então ela tem um processo com uma rapidez muito grande, né? Ela nem é tão própria para bonsai assim. É que quando eu encontrei ela num supermercado, ela já estava com formato, com um engalhamento muito próprio para um bonsai. Então, embora uma erva ou um arbusto desse calibre não seja próprio pela durabilidade e tudo mais, eu arrisquei. Eu falei, não vale a pena, vou fazer aí. Vou fazer com esse bonsai. O bom mesmo é você fazer com árvores, né? Com ervas como a coroa de espinho não é tão bom assim, porque são plantas que têm uma sobrevida pequena. Então você acaba gastando muito tempo, usando muita técnica, tendo um trabalho muito grande, e o tempo de vida útil dele é muito curto. Então o retorno que você tem em termos de você aproveitar a beleza, de você aproveitar as florações e tudo mais, é um tempo curto, né? Não se torna aqueles bonsais clássicos que são seculares, que você acompanha, passa de uma geração para outra. Isso aí com certeza não chega nem ao final da minha geração, né? Ele vai morrer muito rápido. Mas tá aí, fiz a poda, né? Interessante, logo a gente vai ver isso. Ele está todo jogado para um lado, mas isso foi porque no momento em que eu resolvi reembandejar, ele tinha pego mais sol de um lado do que do outro. A gente, quando coloca em sol pleno, e essa é uma erva de sol pleno, a gente, quando coloca em sol pleno, a tendência dele se jogar para o lado do sol,
né? Então ele tombou todo para o lado do sol. Então você vai movendo ele aos pouquinhos, né? Deixa ele uma semana para um lado da bandeja, outra semana você vai virando ele em quadrados, né? Como se fosse ponteiros de um relógio, para que ele sempre vá se lançando para aquele lado do sol e ele nunca perca o formato, né? Nunca se projete apenas para um lado. Esse aí, como eu ia reembandejar, eu deixei ele um pouco em descanso, então ele acabou tombando muito rápido, por ser um arbusto, por ser uma erva. Se ele fosse uma árvore, isso demoraria muito a acontecer, mas nesse caso não. Nesse caso ele tombou com muita rapidez, né? Então logo a gente vai ver como, apesar dele ser de um estilo próprio para a vassoura, ele acabou ficando tombado. Mas isso aí, colocando ele pro lado certo, né, o sol batendo para o lado oposto ao que ele está tombando, ele se endireita rapidamente. É muito fácil consertar isso. Então agora estou fazendo uma poda mais de refinamento, né, para manter a forma dele. Essas podas, elas têm que ser feitas constantemente, né? Dependendo da planta, de mês em mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Isso vai depender muito da espécie. Nesse tipo de espécie, mês em mês é fundamental. Ela cresce com muita rapidez e ela se vira para o lado do sol com muita rapidez. Então você tem que ir toda semana você tem que ir dando uma giradinha na bandeja. Por isso ele não pode ser um bonsai de grande porte, né? Ele tem que ser pequeno mesmo, pelo espaço que ele ocupa. Ele é bonito, ele dá uma flor amarela bonita, mas ele não pode ser de grande porte. Ele requer muito espaço, a não ser que você tenha muito espaço na sua casa. Na casa da minha eu não tenho isso. Tá aí. Terminei o envasamento, terminei o embadejamento. Agora chegou a hora de eu molhar. Primeira, não é muito aconselhável molhar as folhas, mas ele tem uma seiva leitosa. Essa seiva leitosa, ela acaba por manchar a planta. Então eu estou tirando essa seiva leitosa para que não haja esse manchamento. E logo depois eu vou encharcar o solo. É fundamental você molhar muito o solo, né? Eu deveria ter mergulhado ele, não mergulhei. Vou jogar água no solo mesmo.